meus amores, tudo bem com vocês? A Tia está aqui mais uma vez para mais uma aula. E antes de nós começarmos a nossa aula de hoje, eu quero dizer a todos vocês que continuem em casa, se protegendo, se cuidando e principalmente se divertindo e estudando, tá certo? Terceiro ano. Então, matemática, a aula de hoje, iremos falar um pouquinho sobre adição, ideias e algoritmo. Inicialmente, a gente vai ver algumas ideias e quais são essas ideias e como são utilizadas nos probleminhas e até mesmo nos cálculos que vocês irão fazer. Então, o que acontece? Na adição, a gente utiliza justamente para somar, juntar ou acrescentar. Digamos que eu tenho uma certa quantidade de bolas e eu quero somar, que eu ganhei mais bolas. E com isso eu vou utilizar justamente o meu sinal de adição ou sinal de mais, como vocês costumam utilizar. Então, como eu já tinha dito, na adição a gente soma, a gente sempre ganha alguma coisa. Então, quer dizer o quê? Que as ideias podem ser diferentes dependendo do probleminha. Podem ser duas formas. Primeiramente, a gente vai ver a ideia de juntar. Juntar quer dizer o quê? Que eu vou juntar uma quantidade com a outra ao mesmo tempo. Eu tenho aqui o primeiro probleminha. Eu tenho aqui, Eduardo tem 6 carrinhos e 5 bolinhas de gude. Quantos brinquedos Eduardo tem? A gente percebe que na ideia de juntar, quer dizer o quê? Que Eduardo ele tem 6 carrinhos e ao mesmo tempo ele tem 5 bolinhas de gude. Então, o que acontece? A ideia de juntar na adição é exatamente isso. A gente vai somar uma quantidade com a outra na mesma situação, no mesmo tempo. Esta é a ideia de juntar. Então, o que acontece? Eduardo ele tem 6 carrinhos. Então, eu vou colocar aqui 6 carrinhos. E 5 bolinhas de gude. Ele tem 5 bolinhas de gude. Então, o que acontece? Eu quero descobrir quantos brinquedos Eduardo tem. Eduardo tem quantos brinquedos? Como é que eu vou saber disso? Eu, primeiramente, juntei. Eu juntei meus 6 carrinhos com as 5 bolinhas de gude. Essa é a ideia de juntar. Então, eu vou justamente o quê? Somar os meus carrinhos junto com as bolinhas de gude. Então, eu tenho 6 mais 5. São quantos? Então, eu terei quantos brinquedos? Eduardo vai ter justamente 11 brinquedos. Por que 11 brinquedos? Porque ele juntou os 6 carrinhos junto com as 5 bolinhas de gude. Ele juntou ao mesmo tempo, não esperou que viesse a acontecer alguma coisa. Ele tinha uma certa quantidade de carrinhos e ao mesmo tempo uma quantidade de bolinhas de gude. Então, o que ele fez? Apenas juntou. Então, ele descobriu justamente o resultado, que é a soma entre os 6 carrinhos e as 5 bolinhas de gude. Essa é a ideia de juntar. É quando eu tenho uma certa quantidade e somo com a outra quantidade ao mesmo tempo. Agora, a gente vai ver justamente a ideia de acrescentar. Então, como a gente já vimos, justamente a ideia de juntar, que é justamente pegarmos uma certa quantidade, juntar com a outra que eu já tenho e encontrar justamente o resultado, a minha soma junto com a adição. Então, a outra ideia é justamente a ideia de acrescentar. Eu vou acrescentar a uma quantidade que eu tenho. Eu tenho aqui o exemplo justamente de Arthur. Arthur tem 10 carrinhos. Ganhará mais 3 carrinhos de sua mãe. Então, a gente percebe que a ideia de acrescentar é diferente da ideia de juntar. Eduardo ele já tinha quantidade de carrinhos e ao mesmo tempo tinha quantidade de bolinhas de gude. Só que Arthur aqui justamente ele tem a quantidade de carrinhos, mas ainda vai ganhar a outra quantidade de carrinhos que vai ser de sua mãe. Então, ele depende de um tempo para que ele possa ganhar essa quantidade de carrinhos. Então, é justamente a ideia de acrescentar. Eu tenho a quantidade de carrinhos e esperarei mais um tempinho para que eu tenha outra quantidade. Então, a ideia de acrescentar é justamente eu ter uma quantidade
E em tempos diferentes terei outra quantidade. Juntar é quando eu tenho uma quantidade e ao mesmo tempo tenho a outra quantidade e somo. Acrescentar é quando eu tenho uma quantidade e vou esperar um tempo para termos a outra quantidade. Então aqui eu tenho 10 carrinhos e Arthur ganhará quantos carrinhos? Mais 3. Então se é mais 3 carrinhos, a gente percebe que é justamente a adição. Então irei somar. Então eu colocarei aqui o meu sinal de mais, porque eu não tenho a outra dezena. Então, o que acontece? Com quantos carrinhos Arthur ficará? Então, a ideia de acrescentar é justamente quando eu tenho uma quantidade e em um certo tempo terei a outra quantidade. E irei agora somar. Eu tenho 0 mais 3. Continua sendo 3. Tem alguma coisa somando 1? Não. Então, eu coloco o número 1. Então, Arthur ficará com 13 carrinhos. Então, a gente percebe que as ideias de adição, juntar e acrescentar é diferente, mas obtém o mesmo resultado, que é justamente somar e encontrar o total da soma. Juntar é justamente quando eu tenho uma quantidade e ao mesmo tempo tenho a outra e já somo. A ideia de acrescentar é quando eu tenho uma quantidade e vou acrescentar com o passar do tempo. Então, é justamente a ideia de acrescentar. Então, a adição, nós temos justamente duas ideias, juntar e acrescentar. E o que quer dizer algoritmo? A gente vai ver agora o que é algoritmo, tá certo? Então, nós já vimos as duas ideias da adição e agora nós iremos entender justamente o que quer dizer algoritmo da adição. Nós sabemos que na adição existem parcelas, que é justamente as parcelas que iremos efetuar a soma. Então, eu tenho as parcelas e ao somar eu terei justamente o total daquelas parcelas. Eu tenho como exemplo justamente aqui o número 12 e o número 16. Então, na minha adição, o número 12 é minha parcela. O número 16 é a minha outra parcela. E o que vai acontecer? Eu vou encontrar justamente o total dessas duas parcelas juntas. Então, significa que eu utilizarei justamente o quadro de valor e colocarei justamente as unidades e as dezenas. E aí que realmente entra a parte de algoritmo, que quer dizer justamente nós somarmos o que são unidades juntos, o que são dezenas juntas, centenas e assim por diante. Então, o algoritmo está relacionado justamente à ordem que você irá somar. E esta ordem precisa respeitar justamente a relação de unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e assim por diante. Então é necessário vocês perceberem onde é que estão as unidades e onde estão as dezenas. E a gente percebe que na adição, em relação ao algoritmo, a gente precisa somar da direita para a esquerda. Primeiro a gente soma as unidades, depois que eu somar as minhas unidades, eu terei justamente que somar as dezenas. E é assim que funciona o algoritmo. Então vamos perceber aqui. Eu tenho aqui justamente como unidade o número 2 e o número 6. Então, como é adição, eu vou somar. Então, eu tenho 2 mais 6. Agora eu tenho 8. 6 mais 2, 8. E agora eu vou somar justamente as minhas dezenas, que é justamente o número 1 e o outro número 1. Então, eu vou somar as minhas duas dezenas, que dá quantas? Justamente 2 dezenas. Então, o que acontece? Em relação ao algoritmo, a gente percebe que nós temos que somar logo as unidades, unidade com unidade, e depois dezena com dezena. E quando encontramos justamente esse total das minhas parcelas, temos justamente os termos da adição, que é justamente as parcelas junto com o total.
E dessa forma a gente percebe que as ideias de juntar e acrescentar e o algarismo está relacionado justamente a tudo isso que nós vimos aqui. Então, o que acontece? Para que nossa soma dê certo, é necessário nós utilizarmos justamente o algarismo usual, que é unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e assim por diante. Para nós somarmos e encontrarmos justamente o total das minhas parcelas, que é justamente os termos da adição, as parcelas e o total. Agora, a gente vai perceber em relação à adição, ideias e algarismo, justamente no material dourado. A gente sabe que a adição é quando a gente soma alguma coisa, a gente sempre ganha e possui duas ideias diferentes, mas é importante que nós percebemos justamente o algarismo usual. Sempre temos que somar da direita para a esquerda, as unidades, as dezenas e assim por diante. Então agora vamos perceber justamente aqui, junto com o material dourado. Então, como eu já tinha dito, a gente agora vai perceber justamente em relação à adição, ideias e algarismo, justamente em relação ao material dourado. No livro de vocês, traz justamente o material dourado para que vocês possam utilizarem dentro do quadro de valor. Então, eu coloquei aqui justamente as minhas unidades e as minhas dezenas. Então, o que acontece? Eu tenho justamente as minhas parcelas e eu quero descobrir aqui o total, para que nós tenhamos todos os termos da adição. Então, vamos fazer de acordo com o algarismo usual, que é justamente as unidades e depois as dezenas. Então, aqui eu tenho no material dourado quantas unidades na minha primeira parcela. Eu tenho justamente 3. Então, eu vou colocar justamente aqui embaixo. E a minha outra parcela, eu tenho justamente quantas unidades? Eu tenho 4. E coloco aqui assim. Então, aqui eu tenho justamente todas as minhas unidades em relação às parcelas que estão aqui. Agora, como é que a gente vai colocar as dezenas? Nós temos aqui quantas dezenas? Eu tenho 2. Então, eu vou colocar aqui do lado das minhas 3 unidades. E aqui no outro lado, eu tenho justamente 3 dezenas. Então, eu vou colocar justamente aqui do lado das minhas 4 unidades. Então, vale lembrar vocês também que cada cubinho desse equivale a uma unidade. E cada barrinha dessa equivale a uma dezena ou 10 unidades. Então, aqui eu já tenho justamente no meu quadro de valor em relação ao meu material dourado. Eu utilizei o material dourado e trouxe para o meu quadro de valor. Percebi que eu tenho já as minhas unidades e tenho as minhas dezenas. Então, eu vou somar justamente o quê? As unidades. Então, 4 mais 3, eu tenho 7. 3 mais 2, eu tenho justamente 5. Então, através do meu material dourado, eu encontrei justamente o meu total, através do algarismo usual. Eu somei da direita para a esquerda. E sempre vale lembrar vocês que sempre coloque um abaixo do outro, para que o seu resultado, a sua soma, dê certo. Da mesma forma, se nós formos utilizar as tampinhas, eu tenho aqui 4 tampinhas e tenho mais 2 tampinhas. Eu tenho 4 mais 2. Quantas tampinhas terei? Terei 6, porque aqui eu juntei. Lembra da ideia de juntar? É quando eu tenho uma quantidade e ao mesmo tempo tem outra. Então, 4 mais 2, 6. Então, da mesma forma, acontecem as ideias e o algarismo da adição. E para concluirmos, a atividade de vocês está justamente no livro de matemática, as páginas 37, 38, 39 e 40, e no livro de reforço, páginas 71 e 72, para que vocês possam realizar a atividade com bastante sucesso e tudo está de acordo com o que nós vimos aqui em nossa aula, sobre adição, ideias e algoritmo, tá certo? Então,
Fique com Deus e até a próxima.